ser que o urso venha, o leão venha e traga Davi, e acaba com Davi, e acaba a maldição na família. Só que Deus estava olhando diferente, só que Deus enxerga diferente. Deus olha a história nossa aqui na terra. Deus não olha para o passado, mas sim para o futuro, para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Sabe o que acontece? Então Samuel diz assim: olha, então vão buscar ele, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto esse menino não chegar aqui. Sabe o que acontece? Alguém vai lá chamar ele. Quando chamam ele, grito com ele, ele pensou assim: meu Deus, o que será que querem comigo, meu Deus? Será que vão me judiar mais um pouco? Porque Davi era um menino rejeitado. Eu acredito que Davi, na hora do banho, era o último a tomar banho. Para sentar na mesa, era o último a comer. Se sobrasse comida, Davi comia. Se não sobrasse, Davi não comia. Era um menino rejeitado. Não é assim muitas vezes que acontece com você? Você está no meio da multidão e você parece que é rejeitado. Você está no meio da multidão e parece que ninguém dá um abraço em você. Você muitas vezes vai olhando para alguém e você vai até aquela pessoa para, quem sabe, receber uma palavra de Deus, e você vê no olhar da pessoa que ele tenta te ignorar. Sabe o que é isso? É um preço de um escolhido. É porque Deus tem projeto na tua vida. Mas nós glorificamos a Deus porque o Senhor não enxerga como enxerga o homem. O homem olha para você e olha os teus defeitos e julga a sua vida. Mas o meu Deus é diferente. Ele olha o projeto que Ele tem traçado na tua vida para glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alguém chama Davi agora. Lá vem Davi. Alguém olha e diz assim: Davi, tem um homem lá em casa chamado Samuel, e diz que Deus mandou vir aqui para ser escolhido um de nós para ser rei em Israel, e só sobrou você. Escute só. Lá vem agora Davi, cheirando ovelha, não estava bem arrumado, o menino rejeitado pela família. Diz a Bíblia que lá vem Davi, e quando Davi chega à porta, diz Flávio Joséfo na história, que Samuel olha para Davi, e Samuel pega o vaso, e vai bem quietinho, e deixa essa curva, agora passa pelos seus irmãos, os irmãos de Davi, e chega no pé do ouvido de Davi e diz assim: olha, Deus escolheu você para ser rei de Israel. Deus escolheu você para ser rei de Israel. Eu acredito que Davi começou a pensar: eu sou lá cuidando das ovelhas, eu não tenho, mas como pode eu? Será que o Senhor tem escolhido? Queridos, como eu disse, Deus surpreende muitas vezes nós. Muitas vezes nós olhamos para alguém e falamos: meu Deus, esse não vai dar nada, esse não vai ter condições, o que será do futuro desse? Mas o nosso Deus é tão bom que quando Ele traça o projeto na vida de alguém, pode ser um favelado, pode ser um João Ninguém, pode estar lá jogado pelas traças, pela sociedade, mas Deus vai com mão forte lá, pega pela mão e levanta assim, e diz assim: olha, eis que tu és o meu escolhido, e vou te colocar, pregar a minha palavra para um lado e para o outro. Dá para entender um Deus desse? Esse é o Deus que você serve. Não se preocupe com uma situação que tu estás levando, não. Tu és escolhido de Deus. Deus te chamou para a vitória. Tu não é cauda, tu é cabeça. Glorifique o Senhor Deus nessa noite. Rabacaçu que manda, rabacapastu que raia manda, rabacá. Não dá para entender um Deus desse, meus queridos. Lembra quando Deus se manifesta para Ananias? E diz para Ananias: olha, Ananias, vai até a rua chamada direita, que tem um homem lá. E numa visão ele vê que entra um homem, e que impor as mãos sobre ele, para que ele recupere as vistas. O nome dele é Saulo, Ananias. Ananias, o quê? Eu não vou lá, mas nem que me mate. O Senhor escolheu aquela praga. O Senhor escolheu aquele homem, aquele não vale nada aqui. Ele tem até uma carta aí, viu, Senhor? Para prender todos que invocam o seu nome. O Senhor é louco escolher um homem desse, agora eu ir lá não vou.
E Ananias começa a questionar com Deus. Começa a falar: Deus, esse homem não vale nada. Esse homem aqui é rejeitado. Esse homem, se ele vê alguém com a Bíblia debaixo do braço, ele pega a Bíblia, a palavra do Senhor, rasga, arrasta pelas ruas. Como é que o Senhor agora manda eu ir lá orar por ele? Não vou não, Senhor. E o Senhor deixa Ananias falar tudo. Quando ele falou tudo, o próprio Deus diz assim: olha, Ananias, pode ser que tudo isso ele é para vocês aí na terra, mas para mim ele é vaso escolhido e acabou. Dá para entender um Deus desse? Quando Deus escolhe, meus queridos, está escolhido e acabou. Quando Deus escolhe, não adianta questionar, está escolhido e acabou. Quando eu falo uma escolha, eu lembro da minha mãe, quando ela senta à mesa e começa a escolher feijão, e começa a escolher assim: olha, esse aqui não presta, esse aqui não vai, e começa a escolher, a separar. Deus não fica na dúvida na escolha, não. Deus aponta o dedo: é esse, é aquele ali, é aquele que eu vou usar, é aquele que eu escolho. É assim que Deus faz. Quando Deus escolhe, está escolhido e acabou. Agora escute, quando eu vou para o livro de Coríntios, já vou entrar no texto novamente, eu vejo esse homem a qual Ananias falou tão mal dele. Eu vejo ele chegando para os irmãos de Coríntios dizendo: irmãos, reparai a vossa vocação, a qual o Senhor tem nos chamado, porque Deus não escolheu os grandes da terra, Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu aqueles que não são nada, para reduzir aqueles que são a nada. Deus chamou os fracos, é esses que Deus chamou. Deus escolheu as coisas do mundo para envergonhar aqueles que acham que são. Eu acredito que alguém olhou para Paulo e começou a dizer: mas é verdade, Paulo, como é que Deus escolheu você? Porque a história diz que Paulo não tinha aparência. Paulo era baixinho, era careca e manco de uma perna. Agora você imagina esse homem pregando a palavra. A metade da Bíblia é de Paulo, do apóstolo Paulo. Se a maioria dos sermãos que você ouvir por aí, alguém vai falar de Paulo. Era esse homem sem aparência. E eu acredito que alguém olhou para ele: é verdade, Paulo, como é que Deus escolheu você? Você não tem aparência nenhuma, você não tem nada que chama atenção em você. O que Deus viu em você, Paulo? Eu acredito que Paulo começa a dizer: olha, é verdade, e eu era uma pessoa muito que não prestava, e eu era contra a obra de Deus, mas é o seguinte, até que um dia resplandeceu uma luz do céu, porque Ele me escolheu, e hoje eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E tem mais uma ainda, e os irmãos olhando para Paulo e ele dizendo: olha, e muitas vezes o Senhor tem falado comigo, eu fui arrebatado até o terceiro céu. Ele começa a dizer, e olha só o que acontece, e alguém diz para ele: mas é verdade, Paulo, conta o que é que tu viu. Mas o Senhor diz que não é lícito contar essas palavras a homens, mas para mim não me gloriar. Sabe o que acontece? Foi colocado um mensageiro de Satanás na minha carne, a fim para que eu não viesse me gloriar. Mas por que tu não ora, Paulo, para Deus libertar isso de você? Porque tu é um evangelista, Paulo, tu é um grande homem de Deus. Quantas igrejas tu fundou já? Quantos milagres já foram pelas tuas mãos? Ora a Deus, Paulo, porque Deus vai tirar isso de você. Mas é o seguinte, eu já orei 3 vezes ao Senhor, e sabe o que Ele disse para mim? A minha graça te basta, Paulo. Sabe o que é isso? E quando Ele disse assim, eu falei: Deus, mas eu não estou aguentando mais. E o Senhor disse: olha, Paulo, quando tu estás fraco, aí é que tu estás forte, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre aqueles que eu tenho escolhido. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é aquela da pessoa que às vezes não tem nenhuma palavra para expressar para Deus, que só as tuas lágrimas muitas vezes rolam no seu rosto sem nenhuma palavra, mas a minha Bíblia diz que o Espírito Santo vem com gemidos inexprimíveis e leva as tuas lágrimas em forma de palavra até o céu. E quando tu estás fraco, daí é que tu estás forte, porque aqueles que são escolhidos de Deus, o Senhor não deixa perecer. O Senhor sempre está estendendo a sua mão, porque a graça dele está sobre a sua vida. Glória, aleluia. Você pode glorificar o Senhor por isso? Agora escute, quando eu olho para um homem escolhido, nós gostamos de ouvir essa mensagem que somos escolhidos de Deus. Só que todo escolhido, ele tem que ter algumas características. Quais são essas características, irmão? Primeiro, todo escolhido
deve ter compromisso com Deus em oração. Se tem uma coisa que nós temos perdido em nosso meio, é a arma da oração. Quem tem prazer mais em orar?